Você já ouviu este provérbio: a justiça tarda, mas não falha. E hoje aconteceu um caso aqui em Santos Dumont. Há 5 anos atrás, Rodrigo Carlos Sabino foi indiciado por estupro a vulnerável. Só que ele entrou com o recurso e durante esses 5 anos a justiça estava tomando as devidas providências, que culminou num mandado de busca que foi realizado por você, Rogério. Como que depois de 5 anos você conseguiu localizar esse sujeito? Américo, na verdade, esse mandado de prisão foi expedido pela justiça agora no último dia 6 de outubro. Aí saímos em diligência no intuito de dar cumprimento ao mandado ao Rodrigo e fizemos algumas diligências em sua residência e próximo à sua residência, onde tomamos conhecimento que o mesmo não se encontrava em Santos Dumont. Estaria trabalhando na cidade de Juiz de Fora, que fizemos alguns levantamentos e soubemos onde ele estava trabalhando e morando. E que na data de hoje deslocou uma equipe até a cidade de Juiz de Fora, mais precisamente no bairro Benfica, onde tivemos êxito em dar cumprimento ao mandado de prisão em favor do Rodrigo. E foi conduzido para essa cidade e foi conduzido para o presídio local, enquanto à disposição da justiça para o cumprimento de pena. Bom, como é que é apenas um presídio, eu imagino que a prisão é temporária. Ele irá depois para uma penitenciária? Como aqui é presídio, é para presos que não foram ainda, tiveram sua sentença, a possibilidade grande dele ser recambiado para algum local onde que faça o cumprimento de pena. Estamos agora com o delegado Dr. Milton Cunha. Doutor, existe um paradigma que algumas pessoas são presas e liberadas, costumam passar, igual no caso do Rodrigo, até 5 anos fora da prisão. Mas isso é porque há um trâmite legal até que seja um mandado definitivo de prender esses supostos até então meliantes? Não, é o seguinte, o caso desse indivíduo é um caso normal, é um caso padrão que acontece aí no dia a dia. Né? Ele, na época, né, vários anos, né, atrás, aí, ele cometeu um crime muito grave, né, que é o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável ele é um crime mais grave que o estupro comum, né, devido à vulnerabilidade da vítima. Né, no caso, ele foi uma pessoa menor de 14 anos, que ele teve relações na época. Né, os detalhes eu não vou informar, porque eu não tenho ciência de todos os detalhes. A investigação não foi minha à época, né, isso foi de muitos anos atrás. Então, a investigação na época aqui na delegacia foi feita normal. Né, depois, ele teve o processo na justiça, como tem milhares em andamento aí na justiça, né? Então, o processo é assim mesmo. Ele respondeu em liberdade, né? Ele não respondeu preso por esse crime na época. Então, o processo andou normalmente, como acontece com milhares de casos, né? Muita gente acha que porque o cara ele ficou solto, não vai dar em nada. Não é assim que funciona. Isso é uma falsa ilusão. Né? Realmente é uma ilusão das pessoas. Né? Se o processo está em andamento ainda, se ele está em liberdade, né, o processo não para, ele continua andando. Então, foi o caso específico desse indivíduo aí. Então, o processo ele foi andando, normal, a justiça fazendo o trabalho dela, o Ministério Público fazendo a sua parte, né, e ele estava respondendo em liberdade. Então, ele foi condenado, né, no meio do ano passado, né, teve o recurso normal, que acontece nos processos criminais, e o processo transitou em julgado agora, né, há algumas semanas. Transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A condenação dele foi definitiva. Então, foi condenado pela Justiça, pelo Tribunal de Minas Gerais. Então, finalizou sentença definitiva. Então, saiu aí uma sentença, né, totalmente transitada em julgado. Então, o que acontece? A Justiça, posteriormente, expede um mandado de prisão. Mandado de prisão por condenação. Não é aquela prisão preventiva, temporária, não. Agora é a prisão por condenação. Então, o indivíduo agora vai começar o cumprimento da pena dele. Então, o mandado aí que nós cumprimos hoje é o mandado de condenação. Agora ele vai começar o cumprimento da pena dele. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Ele vai cumprir uma pena de 8 anos. Então, depois de alguns dias aí de diligências, né, os investigadores, que como o Rogério já informou para vocês, fez algumas diligências para tentar encontrar o indivíduo. Então, hoje nós conseguimos encontrar com sucesso esse rapaz,
né, tem 35 anos, lá em Juiz de Fora, estava trabalhando em Juiz de Fora, conseguimos localizar e fizemos o cumprimento desse mandado de condenação. Então ele está aqui no presídio de Santos Dumont por enquanto, com certeza ele vai ser encaminhado para a penitenciária, porque penitenciária que é para cumprir pena, né? Os presos provisórios ficam no presídio, essa é que é a diferença entre presídio e penitenciária, né? Então, posteriormente ele vai ser encaminhado para a penitenciária, provavelmente é Juiz de Fora, não sabemos ainda, né? Isso é com a SUAP é que é a instituição que cuida aí dos presos, então isso vai ser encaminhado posteriormente. Então é assim que funciona. Então o que as pessoas têm que ficar cientes é que não é porque o indivíduo está solto que acabou, não, que não vai dar em nada. Isso é ilusório. O processo ele anda normalmente contra todo mundo. Se tiver prova suficiente, ele vai ser condenado e depois ele vai ter que cumprir a pena dele. Se o juiz entender que não tem provas suficientes ou que ele é inocente, então ele vai continuar em liberdade, obviamente. Então é totalmente ilusório isso. Os processos andam sim, né? Não é o tempo ideal, né? Obviamente a gente queria que os processos andassem com muito mais rapidez, né? Mas, como você acabou de falar, a justiça tarda, mas não falha. Se tiver prova suficiente, uma hora ele vai ser condenado e vai ter que cumprir a pena e vai pagar pelo que deve, como esse indivíduo que cometeu um crime gravíssimo e agora ele vai ter que responder na penitenciária durante um bom tempo. Nós agradecemos profundamente e, mais uma vez, enfaticamente, tem que acabar esse paradigma que você vê uma pessoa ser presa, de repente, 3 dias depois ela está na rua. É porque a lei, ela facilita, porque a lei só é determinante quando todo o processo de defesa é cumprido. Mas, como eu disse no princípio, cuidado porque a lei tarda, mas não falha. Com imagens de Marco Evangelista, Américo Antônio para a TV Mão.